diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Que tem por título João envia 2 discípulos seus a Jesus. Versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Só até aí. Eu vou pedir por favor para que você coloque a sua Bíblia no seu assento e permaneça de pé, porque nós iremos agora orar a Deus. Eu convido os irmãos a orar comigo. Eu convido a igreja a orar comigo. A oração é a chave da vitória, irmãos. Não há nenhuma bondade em nós. E eu creio que o Espírito Santo ele irá reinar sobre as nossas carnes aqui. Aleluia, Deus. Ele quer tomar um espaço, ele quer que você tire tudo isso que é da sua carne. Se o pecado que te julga, se é algum problema da sua carne, alguma enfermidade, não deixe tomar o espaço que o Espírito Santo de Deus quer. Não deixe tomar o espaço que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, presente, aleluia, nesse lugar de visitação, nesse ambiente, nesse congresso, aleluia, não deixe passar desapercebido, irmãos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas, Senhor, também queremos te render graças. Muito obrigado por ter chegado até aqui, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem dado sustentabilidade. O Senhor, que é o Deus de livramento, tem guardado a nossa alma do leão que tem ungido, Senhor, querendo tragá-la. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui neste culto, Pai, para louvar e exaltar o teu santo nome. Uma coisa eu te peço, Jesus, que o Senhor, meu Pai, passe aqui no lugar de visitação, habite no coração que está aberto, Pai. E assim, meu Pai, como foi a descida do Espírito Santo em Atos 2, Pai, e assim como Pedro declarou, que seja notório a tua presença neste ambiente.
comigo o Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Ele não mudou. Igreja, ele não mudou. Ele é o Deus de outra hora. Ele é o Deus dos nossos pais, dos nossos bisavós, dos nossos avós. Ele continua sendo. Ele continua, aleluia, a operar no meio de cultos, milagres sobrenaturais. É como o Fernando disse: lança sobre ele toda a sua angústia, toda a sua preocupação. Essa noite venha lançar sobre ele tudo aquilo que te neutralizou a terra. Porque o que não podemos esquecer é do poder de Deus em nossas vidas, ao ponto de não colocarmos mais em oração aquilo que um dia a gente já sonhou. Não podemos analisar os nossos verdadeiros sonhos, os nossos verdadeiros propósitos. Porque se Deus disse que você seria, que você será, você será. Não é? Então tem muitos momentos da vida que nós calamos os nossos projetos em oração. Porque nós estamos falando assim: não, ele já sabe, eu já falei, não aconteceu. E parece que a realização do nosso sonho ele fica parado, neutralizado, a gente não vê acontecer e está tudo certo. Mas o nosso Jesus, o homem das mãos, ele está aqui. O texto que lemos no Evangelho de Lucas está falando sobre João Batista. João Batista. Quando nós estamos falando de João, quem é João? João é aquele que, filho de Zacarias, filho de Isabel, aquele que a sua mãe era estéril. A Bíblia vai dizer, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que João e Zacarias, estava servindo o seu como sacerdote no templo. Ali quando ele estava servindo, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias dizendo: Zacarias, você terá um filho. Você terá um filho e ele será grande diante do Senhor. Zacarias então, aleluia, recebe aquela profecia. Isso se realiza na vida de Zacarias. Entendemos então que João Batista, ele é alguém que tem uma promessa desde o ventre da sua mãe, ou até mesmo antes do ventre da sua mãe. Porque o anjo chegou a Zacarias e disse: Zacarias, o seu filho será grande diante de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Uma promessa para um pai dizer assim: vou gerar um filho. Minha mulher irá gerar uma criança que será grande diante de Deus. Podemos entender então que a infância de João Batista foi uma infância com convívio aos serviços sacerdotais. João Batista, ele ouvia falar de Deus pela sua mãe, pelo seu pai. João Batista ouvia na sua infância o testemunho dos seus pais. Agora pensa só, João Batista no meio desse ambiente, crescendo, sabendo, dizendo: nossa, eu sou aquele que um dia fui prometido à minha mãe, hoje sou gerado, tive uma infância criada dentro do tempo, sabendo quem é Deus, sabendo todos os seus deveres. Agora vemos João Batista, a Bíblia vai dizer que no desenvolvimento do seu ministério, então vem Jesus acerca
convicção de que Jesus era Cristo. Ele viu, ele reconheceu, ele sentiu a necessidade de ser batizado por Jesus. Deus abençoe. Ser batizado por Jesus. Estamos falando de João Batista, aquele que presenciou, que fez o batismo e talvez presenciou a voz dizendo: esse aí é meu filho amado. Nós estamos falando de uma pessoa que desde a infância tem uma experiência cristã, uma experiência de servidão. Nós estamos falando de uma pessoa que desde o ventre da sua mãe sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando com alguém que não sabia de nada, não conhecia nada. João Batista recebeu a promessa de que seria grande diante de Deus. Com toda essa história de João Batista, nós estamos vendo uma pessoa que olhávamos e dizíamos, pessoa forjada, crente preparado, ousado nas suas ministrações. Pensa, aleluia, a pregação de João Batista era que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista ele já vinha pregando, ele já vinha denunciando pecados, ele já vinha contra o pecado para dizer à humanidade, àquele povo, aleluia, dizendo: arrependei-vos. Porque se há alguma coisa que precisamos para reconhecer que Cristo é o Senhor, é o arrependimento. O arrependimento nos faz entender que nós somos errados. É o arrependimento que nos traz, aleluia, a nossa consciência de que, para que eu reconheça que Ele é Cristo, eu preciso me arrepender, eu preciso me libertar de mim. Eu preciso dizer: não, sem o Senhor eu não sou boa, sem o Senhor eu não sou bom, sem o Senhor eu não consigo. Que bem que há em mim, porque o bem que eu devo fazer, este eu não faço, mas o mal, este sim eu pratico. O arrependimento, aleluia, quando ele vem, irmãos, é engraçado que o arrependimento ele não vem, aleluia, para sobressair o nosso espírito. Só para sobressair o nosso espírito. O arrependimento vem para ele mutilar a nossa carne e dizer: não mereço. Mas existe um Cristo. Então João Batista ele vinha com essa bagagem, ele vinha, aleluia, trazer uma experiência, uma história. Tem uma história, aleluia, até o ponto que lemos aqui a história de João Batista, no capítulo que lemos, capítulo 7. Há uma bagagem de João Batista até esse cenário que ele está. Há uma bagagem de João Batista, uma bagagem de experiência, uma bagagem. Pensa como João Batista deve ter presenciado grandes feitos do Senhor no meio daquele povo. Pensa a convicção de João Batista. Ele saiu no meio do deserto pregando para um povo, chamando de bando de víboras, trazendo, aleluia, aquele povo uma verdade. Ele batia no peito e dizia: vocês estão errados, convertei-vos os vossos caminhos, arrependei-vos. João Batista ele estava empoderado pelo Espírito Santo em ousadia. João Batista tinha convicção do que ele pregava.
dizendo que assim que Jesus foi batizado, Jesus começou a operar, a se manifestar, fazendo muitas curas, muitos milagres. A sua fama começou a percorrer após o seu batismo, porque ali começou a se cumprir. Ele veio fazer o que ele veio, ele começou a fazer aquilo que ele veio fazer. Com isso, João Batista continuava a pregar. Com isso, João Batista continuava a fazer. Jesus operando seus milagres, João Batista pregando, dizendo que era para se arrepender de pecados. Até que, em João Batista, nesse cenário que nós vemos aqui no capítulo 7, João Batista está preso. E João Batista estava preso exatamente por pregar aquilo que ele tinha convicção. João Batista estava em uma cadeia prestes a ser degolado, porque ele estava pregando aquilo que ele tinha convicção. Por ele denunciar o pecado de Herodes, João Batista foi comprometido à morte. A convicção que João Batista pregava, a convicção que João Batista carregava, levou a ele a esse cenário. Escute, João Batista já preso, esperando a sua sentença, esperando então o dia que aconteceria o seu mate. A Bíblia vai dizer que os discípulos de João vão até ele visitá-lo na cadeia. Chegando lá, a Bíblia vai dizer que ele diz todas as maravilhas que Jesus estava fazendo a João. Os discípulos contam qual que é, porque capítulos antes vamos ver que Jesus fez a peça maravilhosa. Vamos ver que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Vamos ver que ele curou um leproso, que ele curou um homem da mão mirrada. Vamos dizer que ele fez paralítico andar. Escute essas coisas. Tudo isso que nós falamos aqui, João Batista ouviu. Tudo isso que nós estamos falando aqui, João Batista ouviu, porque os discípulos, imagina só o ânimo dos discípulos, pastora Diva, de chegar e falar assim: João, sabe aquele que você disse que era? Sabe aquele que você disse que viria após você? Você nem sabe o que ele está fazendo, João Batista. Tinha um paralítico que ele estava pregando em uma casa lotado. João Batista, imagina só a cena, João Batista. Você está aqui na cadeia, mas eu vim te contar. Aí João Batista, amigos daquele paralítico, abriram o telhado, João Batista. Desceram aquele homem na baldinha com a tua cama. Jesus olhou para ele e disse: ah, homem, a tua fé. João Batista, você nem sabe o que estava acontecendo, João Batista. Estava rolando um velório. Estava acontecendo um velório, João Batista. Só que aí, Jesus estava chegando ali na aldeia de Naim. Jesus estava chegando lá, pensa, de uma viúva. Ela já estava totalmente perdida, porque ela não tinha, aleluia, mais o seu marido. Imagina perder o filho, João Batista. Sabe o que aconteceu? Chegou Jesus. Parou aquele velório. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou para curar, para levantar aquele defunto, na verdade, ele passando na aldeia, ele olhou para aquela mulher e ele se encheu de íntima compaixão. Todos ali naquele velório, ele estava carregando talvez ali, ajudando, caminhando, quem já ouviu? Enterro é alguém carregando um caixão e aquelas pessoas acompanhando até o sepulcro. Sim ou não? Imagina essa cena. Todas aquelas pessoas estavam chorando pela dor daquela mulher. Talvez eu lamento pela perda de alguém. Eu lamento quando você me conta seu problema. Eu lamento, aleluia, quando você diz a sua doença, quando você diz o seu desemprego, quando você diz o luto que você está passando. Eu lamento. Só que o único que se comoveu de íntima compaixão, a Bíblia não diz que ele se comoveu em compaixão. Em compaixão estavam aqueles que estavam ao redor daquele enterro. Agora Jesus, ele vem na intimidade da tua dor. Jesus, ele vem na intimidade que te incomoda, a intimidade daquilo que você já não está falando
Pedro diz assim: Jesus, foi só porque o Senhor falou, eu vou. Só porque o Senhor mandou lançar a rede, eu vou lançar. Lança a rede. Olha o reconhecimento, a convicção. Irmãos, crente que tem convicção em Cristo ganha guerras inesperadas, guerras impossíveis. Crente que tem convicção de Cristo entende que Cristo visita a intimidade da dor. Crente que tem convicção de quem é Cristo consegue entender que se Ele quiser, o enterro é parado, peixes são pescados, aleluia, para a noite voando, cego vê, aleluia. Quem tem convicção em Cristo ainda acredita que traficante vira pastor, ainda acredita que o Espírito de Deus visita hospitais mediante esse culto que estamos realizando, ainda acredita que não há AIDS, não há câncer, não há nada que possa querer parar quando Jesus visita a intimidade da necessidade de alguém. Aleluia! Aleluia! Convicção, convicção, convicção! Aleluia! João Batista escuta tudo isso. Quando João Batista escuta isso. Oh, Jesus. Maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Ele ouve. Só que a Bíblia vai dizer que João Batista diz assim: chama dois discípulos e diz assim: faz um favor para mim. Vai lá em Jesus. Pergunta para ele se ele realmente é aquele que nós estávamos esperando. Eu acabei de falar que é o mesmo João Batista que pregava com convicção. Lembrando que é o mesmo João Batista. É o mesmo que teve uma infância ministerial em Cristo. É alguém que reconheceu o Cristo como Messias. Eu estou falando que é o mesmo João Batista que pediu para dois discípulos perguntarem a Jesus se realmente ele era aquele que ele esperava. Bianca, me explica isso. Isso é eu e você. Porque um dia estamos com convicção, mas no momento da nossa dor a gente duvida. Porque nós estamos falando do cenário de João Batista. Ele presta a ser, aleluia, decapitado, preso. Escute, tudo aquilo que João Batista ouviu não amenizou a dor e a preocupação que ele sentia. O culto, ele pode ser maravilhoso. O culto aqui pode alguém começar a dizer assim: meu, eu fui curado agora. Se entrar um leproso ser curado, entrar um paralítico ser curado, só que você vai ver aquele milagre, ouvir aquele milagre, só que a sua dor não vai deixar você satisfazer o que você precisa receber. Vou explicar melhor. Irmãos, eu posso chegar aqui, aleluia, e ministrar a palavra e muitas pessoas receberem, só que você está preso na sua dor. Você está preso apenas no seu cenário. Você está preso apenas no seu amanhã. E você está tão preocupado: meu Deus, o meu amanhã. Senhor, esse salário meu que não aumenta, essa cura que não desce, Jesus, essa bênção que não chega, meu Pai, esse renovo, Pai, meu Deus, a promessa que o Senhor me fez parece que está tão longe. Eu já estou, meu Pai, com o meu corpo mutilado, o meu físico já está cansado, a depressão tem lutado comigo todos os dias. Ah, Senhor, o Senhor sabe que por muitas vezes eu nem queria cultuar, mas há algo que me leva, porque quando eu entro no meu quarto eu quero fechar a porta, eu não consigo orar, parece que a ansiedade toma o meu ser, a ansiedade começa a estremecer a minha carne, porque o cenário da sua dor está insuportável. Mesmo que você venha num culto como esse ou qualquer outro culto, pode o céu descer. Se você não se resolver aqui, nada adianta. A intimidade da tua dor é tão grande que você vai até ouvir milagre. Você vai até ouvir que Deus opera. Você vai até ouvir que Deus está fazendo. Mas
chegar em um culto. E talvez você com uma dor, você olha, vamos supor que a Diana está passando algum problema, em que ela chega na igreja e diz assim: Deus, eu preciso de uma cura. Eu quero a sua resposta hoje. Responda, fala comigo. Só que a Diana chega no culto e ela vê a Bianca sendo curada, a Ana sendo curada, o Jairo sendo curado, a Tatiana sendo curada. Só que ela não está sendo curada. Ela não foi tratada. É neste momento que eu e você questionamos a Deus e perguntamos: Senhor, mas eu também estou pedindo resposta. E talvez o cenário que você julga ser pior do que qualquer de outra pessoa, ele está ao ponto de fazer você cair numa depressão. Quantas vezes já chegou um cenário na sua vida e disse: hoje vai ser o meu último culto. Hoje vai ser a última oportunidade que eu vou ter naquela igreja. Eu estou cansado, está difícil, o Senhor não fala comigo. Aí você vem num culto, vê tudo acontecendo ao seu redor, mas com você, não. Depois que Jesus então faz essas coisas naquela mesma hora, ele olha os discípulos de João e diz assim: vai lá em João, volta lá, fala para ele tudo que vocês têm visto e ouvido. Glória a Deus. Eu te pergunto, quando os discípulos de João foram visitar ele na cadeia, o que foi que os discípulos de João falaram a João? Sobre os milagres, sobre o que Jesus estava fazendo. Imagina os discípulos de João quase respondendo Jesus, dizendo assim: pastor Geraldo, Jesus, mas eu acabei de falar isso para ele, mesmo assim ele mandou ouvir. Ele acabou de ouvir. Eu estou vindo de lá e tudo isso que o Senhor fez aqui, eu já falei para ele. Tudo aquilo que o Senhor operou aqui, tudo que eu vi, eu já ouvi, eu já contei para João. Só que mesmo assim, João pediu para que eu viéssemos até o Senhor para te fazer essa pergunta. Só que aí, Jesus vai dizer, versículo 22. E respondendo então, Jesus disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos são, os leprosos purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se o Evangelho. Então, por que Jesus deu a mesma resposta a João daquilo que ele já tinha escutado? Ele já tinha recebido, ele já sabia desses grandes feitos.
mas que trouxe ao conhecimento e ao entendimento, dizendo: Ele é Deus. O que nós estamos fazendo com do nosso destino, da nossa vida? A Bíblia vai dizer: louco hoje pedirão a tua alma. Para onde, para quem ele irá? Qual é o propósito desse culto essa noite? Qual é o propósito desse congresso? Porque roupa bonita, cara bonita, palavra bonita, louvor bonito, de nada adianta se não tiver a beleza da santidade do Espírito Santo. De nada adianta se não trouxer essa beleza para a presença. De nada adianta se essa presença não se manifestar, não me trazer a racionalidade da palavra, não me converter dos meus pecados. De nada adianta. Lendo a palavra, o povo chorando, se arrependendo, dizendo: precisamos converter os nossos caminhos. Já que nós estamos falando, trazer a memória, dizendo, aleluia, que João também deveria lembrar da sua infância, lembrar do seu chamado. Eu quero te convidar para você se lembrar quando você conheceu Deus, quando você ouviu falar de Deus. Como foi esse encontro? Atos, capítulo 3 de Atos, se eu não me engano, vai dizer que quando Pedro vai fazer o seu discurso, ele olha, aleluia, para aqueles irmãos e diz assim: irmãos galileus, que esse dia seja notório. Eles tinham sentido a presença do Espírito Santo, havia descido a presença do Espírito Santo. Eu estou dizendo que em Atos vai dizer que entrou um vento veemente e tomou todo aquele ambiente, tomou toda a casa. Nós estamos falando do mesmo vento de, aleluia, do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel 37. A Bíblia diz que então veio um vento sobre aqueles ossos sequíssimos. Ou seja, o mesmo Espírito de Atos é o mesmo Espírito do Vale. O mesmo Deus do Vale, o mesmo Deus de Atos, é o mesmo vento que, se deixarmos, estará aqui neste ambiente. Mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Não, isso só acontece quando é o melhor pregador. Quando você classifica que é o melhor pregador. Quando você classifica que é o melhor profeta. Quando você classifica quem é o melhor pastor. Quando você classifica quem é o melhor gesto. Só que a classificação do Espírito Santo não vem por quem é melhor, vem por aqueles que têm desejo de que ele venha. Tem Bíblia que diz assim: vem, então vem como nunca veio antes. Qual é a tua sede, a tua convicção em Cristo? Qual é a tua sede e a tua convicção em Cristo neste culto? Qual é a tua convicção do Espírito Santo neste culto? Eu quero que você vá lá na sua memória de quando você conheceu a Cristo e se lembre o que Ele fez com você. Tudo começa agora a puxar a memória. Traz a memória, traz a memória, traz a memória. Santo, aleluia. E ela mesmo veio trazendo uma memória. Não consegue ser o suficiente para me tirar dessa cadeia. E isso acontece. Por isso que hoje nós temos muitos crentes desviados em situações que nós nunca acreditaríamos que eles estariam. E quando se vai ministrar a palavra para eles, sabe o que eles falam? Não, eu conheço. Estou mentindo? Agora você imagina, você pregar para um desviado, uma pessoa afastada, e ele fala assim: não, eu conheço. Aí você vai dizer assim: esse está preso. Infelizmente, ele foi preso. Agora você imagina você pregar para um crente, dizer que o Espírito Santo quer tomá-lo. Ele olha para você e diz assim: eu conheço. Glória a Deus, aleluia. Não, mas eu já prego há muito tempo. Não, mas eu já tenho muito tempo de ministério. Imagina, aleluia, João dizendo assim: não, o que vocês estão me contando tá bom, tem muito tempo que eu conheço.
povos, está anunciando o Evangelho, Jairo. Sabe o que Jesus está querendo dizer para mim, para você essa noite? É que você pode até conhecer outro Deus, outra religião, outro caminho, vivenciar outras experiências, mas a característica do milagre, do impossível, só Ele tem. A característica de quem pode levantar o morto, só Ele é. A característica do Deus de Israel, só Ele carrega. E a vez de Ele, só Ele é. Príncipe da paz, advogado fiel, só Ele carrega essa característica. Só Ele se revela dessa forma. Ou vai me dizer que há algo melhor que você já sentiu, que seja a presença de Deus. É notória. A presença de Deus carrega a característica de quem Ele é. Então hoje, a partir de hoje, eu e você não vamos entrar em um culto dizendo que conhecemos apenas a Jesus. Não vamos tomar a nossa experiência como se nós já passamos por tudo e tá bom. Não! Meu Deus. Crente é amadurecido todo dia. Glória a Deus. Duas coisas que eu aprendi a admirar muito, mas assim é muito nessa vida, é pastor e mãe. Porque onde acho difícil. Só que vocês acreditam que o pastor não precisa de oração? Vocês olham para ele e dizem assim, ele já carrega uma experiência. A sua experiência te faz conhecer Cristo. Só que se fosse tomar por experiência, não teria crente desviado. Se fosse para tomar por experiência, ninguém sairia da presença. Se fosse para tomar por experiência, você nunca questionaria Cristo. Só que a nossa carne, ela muitas vezes sobressai. A nossa mente muitas vezes está ali machucada. O nosso exterior está machucado. O nosso interior também está confuso. Por isso que Cristo veio. E não importa o nível da tua vida cristã, não importa o seu patente eclesiástico, que Ele vai te mostrar que mesmo assim você ainda precisa aprender muito em Cristo. Você precisa aprender demais em Cristo. Nós estamos falando que Jesus respondeu a João apresentando as suas características. Porque vai me dizer que quem Jesus libertou aqui, tem coisas que você vivenciou na sua vida que você fala assim, só Deus. Só Deus. Quando vocês eram provação do pecado na sua vida, foi só Ele. Quando você pensou que a sua família iria se destruir se não tivesse sido Ele. Chega no limite do impossível para que Ele venha se revelar que Ele é. Não tem como eu dizer que as características dos milagres que eu vivi não tenha sido Deus. Eu estava conversando com minha esposa esses dias. Não tem como Abraão declarar que foi por ele que Isaac veio, porque ele chegou no nível do impossível de gerar alguém. Só que Jesus quer dizer, oh Jesus, aleluia de Naim, aleluia, quando você já estiver enterrando nesse sonho, quando você já estiver colocado no caixão quem você achou que você poderia ser e você ainda não foi, quando você colocar o seu casamento em um caixão, o seu propósito em um caixão, quando você colocar a vida do teu filho, da tua parentela em um caixão, dizendo já morreu, já não tem jeito. Só que Jesus de Nazaré vai chegando neste cenário para visitar a intimidade da tua necessidade. João Batista, não deixa o inimigo cegar. Não deixa o inimigo cegar a promessa que um dia foi lançada. O Senhor está pedindo para mim, eu creio, afirmar aqui todas as coisas, enfatizar. Você se lembra quando um profeta foi até você dizendo assim, eu te escolhi desde da sua mão. Aleluia.
sua obediência é para que o nome do Senhor seja glorificado. Para finalizar, quando nossa carne quer glorificar a Deus, nós oramos por um milagre. Sim ou não? Se orarmos por um milagre acontecer, a nossa carne, ela vai regozijar uma alegria, um gozo momentâneo, dará uma alegria, uma satisfação momentânea. Mas olha que engraçado, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso espírito, são as lutas que fazem isso acontecer. São os cenários mais difíceis de nossa vida que faz isso acontecer. Por isso que crente é chamado de doido. Agora vamos lhe trazer à memória aquele culto, aleluia, aquelas pregações que diziam assim: me chamam de doida, mas eu continuo glorificando a Deus. Fala que eu sou uma crente doida, que eu sou muito religiosa, fala que eu sou muito conservada, mas eu não estou nem aí, porque eu continuo glorificando a Deus. Aí você vai na casa da irmã, que é cheia da unção, cheia do poder, e você vê que a casa dessa
que está no santificado seja o seu, venha a nós o vosso, seja feita a tua, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Ele está dizendo: o pão de cada dia nos dai. Porque o amanhã, Cristo. Porque o amanhã. Porque o amanhã, Cristo. Vamos lembrar novamente do culto em que as irmãs dobraram o joelho e diziam assim: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A minha alma anela ao céu. Eu não vejo a hora de chegar aquele grande dia das trombetas tocarem. Não importa as minhas realizações terrenas, eu quero ser chamado pelo meu novo nome, pelo Cordeiro Imaculado de Deus. Meu objetivo de estar no culto é prestar um culto para Ele hoje, porque se amanhã, se amanhã não tiver, o pão de cada dia nos dai hoje. Me sustenta hoje na tua presença. Me sustenta hoje, porque o dia de amanhã possa ser que eu já tenha desistido. Pode ser que no dia de amanhã, Deus, eu já não suporte mais. Me dá o pão de cada dia de hoje. Irmãos, quem dera Jesus tivesse voltado quando eu estivesse na essência do meu primeiro amor. Quem dera que Jesus tivesse voltado quando Ele me encontrou, para que eu não errasse todas as vezes que eu errei, para que eu não questionasse a Ele todas as vezes que eu questionei, para que eu não, muitas vezes, eu desistisse daquilo que um dia eu desisti. Quem dera que Jesus tivesse voltado quando ainda eu estava na inocência da minha infância, quando ainda eu entregava a minha juventude a Cristo. Quem dera isso. Só que Ele ainda está nos forjando. Quem dera se Ele voltasse neste culto. Tem um livro que diz: pode ser hoje o seu último culto. Adore. Pode ser hoje sua última pregação. Eu não sei louvar muito não, mas não desce. Desce. Mas se hoje fosse o nosso último culto, e se hoje fosse a nossa última oração, qual seria a sua convicção, Cristo? Por isso que o que Jesus quis falar de João Batista, Ele quis falar aqui essa noite também, é que precisamos crer que Ele é e Ele faz. Sim. Como você pode o Espírito voltar para ministrar almas, pessoas, liderar, evangelizar, se você não acredita que milagre possa chegar na tua casa? O que você tem que entender é ter a maturidade de dizer assim: pode ser que não tenha chegado na minha casa ainda, mas não é por falta de crer, é porque é tempo de Deus. Pode ser que eu ainda não tenha feito isso ainda, mas não é falta de porque eu não creio, é falta, desculpa, mas é tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por isso que João ele deveria trazer a memória, e que nós precisamos trazer a memória, que você tem uma palavra sobre a tua vida. Se Deus disse que você seria uma missionária, você vai ser em nome de Jesus. Só que Ele precisa ver a sua disposição, Ele precisa ver a sua busca, Ele precisa que você ore por isso, Ele precisa que você clame por isso. Revestimos de toda a armadura que vem do céu. Ele precisa que você clame por isso. Se o Senhor disse que você vai louvar multidões, creia. Jesus, Ele não quer te usar, por exemplo, material. Ele quer te usar como
pastoreio correto, de uma liderança correta. Ele te chamou para você se santificar. Tenha isso na sua mente. João Batista, ele foi um grande profeta, e Jesus ainda vai dizer que ele foi o maior profeta entre os homens. Muitas vezes você não escuta o que Jesus declara de você, porque você não quer. Se coloque de pé, por favor. Bianca, hoje o que eu posso tomar como lição deste culto? Eu entrei aqui acreditando que Jesus faria uma nova promessa, que Ele iria me revelar no meu íntimo, que Ele ia falar comigo assim, nossa. Eu até apontei o profeta que Ele poderia falar comigo. Eu vim para este culto declarando que a pregadora falaria e revelaria o que eu preciso ouvir, o que você acha que você precisa ouvir. Só que o Espírito Santo de Deus está dizendo que hoje você não precisa se apegar a novas promessas, você não precisa se apegar a novas revelações. Ele quer que você se apegue ao primeiro chamado. Ele quer que você se apegue com aquilo do primeiro encontro. Ele quer que você se apegue a isso, porque isso vai fazer você vencer o seu hoje. Vencerei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz. Meu Deus. Aleluia. Qual é a sua convicção de cultuar a Cristo? Qual é a sua convicção para este culto? O culto que você esperava que aconteceria? Mas este é um culto que é notório para aqueles que racionalmente conseguem entender o que é o Evangelho. Aleluia. Glória. A Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Seja conservadora, seja conservador, seja quem a palavra diz que você precisa ser. Não os rótulos para se encaixar. Você é grande diante de Deus. Você é grande diante de Deus. E eu quero louvar o Senhor por essa palavra, por este momento. Eu espero que você tenha dado espaço para que essa palavra penetre no seu coração. Ele vai dizer: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Eu espero que essa palavra, que é digna de toda aceitação, ela arda no seu coração hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu quero que você comece a ter convicção no culto que você preste. Presta a Cristo. Porque quando você começar a prestar um culto convicto de Jesus que você serve, você não vai depender de quem prega. Você não vai depender de pastoreio. Não estou diminuindo o pastoreio. Estou dizendo que tem muito o crente 6 horas. Vocês oram por mim, vocês fazem por mim, vocês visitam eu, vocês fazem. Meu Deus. Aleluia. A pessoa que é convicta, não que os cargos eclesiásticos não foram estabelecidos para apoiar a igreja, estar na igreja, mas quem é convicto de um culto a Cristo não depende de quem grita, de quem ora, de quem fala, de quem louva, para sentir que Ele está aqui. E eu posso dizer uma coisa: aos que sentiu e aos que também talvez não tenham sentido, Jesus está na casa. Bianca, eu não sei
esteve aqui, está aqui Glória. e muito mais. Ele quer ir com você para sua casa. Ele quer ir com você para sua vida sentimental. Ele quer ir com você para o seu casamento. Ele quer ir com você nas suas decisões. Ele quer ir com você no seu emprego. Ele quer ir com você na sua maternidade. Ele quer ir com você, aleluia, para você ser um esposo, uma esposa, aleluia, exemplar, um exemplo familiar em Cristo. Jesus quer fazer de você grande. Eu quero agradecer a minha oportunidade de já passar o microfone para aquele devido. Louvando a Deus, porque hoje, irmãos, Jesus falou comigo. Meus questionamentos antes foram calados, silenciados. Vou até esquecer deles, porque eu sei que eles não podem tampar o propósito de vida. Amém? Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Pastora Alissa, pastora Dilson. Glória a Deus. Bênção, irmãos, que palavra maravilhosa. Eu comi tudo, não deixei nada no prato. Glória a Deus, né? Que bênção. Quero perguntar se porventura tem entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Quero nesta noite entregar a sua vida a Jesus. Dê um sinal na sua mão. Nós vamos orar por você. Jesus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o teu nome lá no livro da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará passagem. Essa liberdade nós só temos em Jesus, em Cristo. O homem sem Jesus é escravo do pecado, dos vícios. Ainda que ele não queira, ele é dominado pelo vício. Mas em Jesus há liberdade. Ele diz: você entrará e sairá, e achará alimento para a tua alma, achará pastagem. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus? Ou alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nesta noite? Não deixe para amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. A nós pertence o momento que estamos aqui agora. No minuto seguinte nós não sabemos o que pode acontecer, mas neste momento você pode garantir o teu futuro em Jesus. Tem alguém que quer voltar para Jesus nesta noite? Não tem? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando do nosso coração, da nossa alma, para que a gente possa ser melhor, ser melhor. Busque na memória tudo que o Senhor realmente foi e é na tua vida, na tua história. Permaneça em Cristo. Pastor Alexandre. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Palavra abençoada. Nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, alimentados na palavra de Deus. E sabe o que é mais louvável quando aquele que ficou encarregado de fazer a mensagem, seja um homem ou mulher, ele diz assim, no final da mensagem: Deus continua. Louvado seja Deus. Mandiano, eu tenho a agradecer, mas até. Cumprimentos, irmãos, com a Senhora, amém? Eu sei que a hora já avançou aí, irmãos, mas quero agradecer a cada um que colaborou, a cada um que veio hoje, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, abençoar a vida da irmã Daiane. Obrigada, viu, por ter nos honrado, abençoar a vida da minha irmã Tati, que ela tem me ajudado bastante, foi ela que foi atrás das lembrancinhas junto comigo. Deus tem trabalhado na vida dela, que o Senhor continue te abençoando, abençoando a irmã Suzana. Hoje ela estava aqui, irmão, decorando essa igreja, para a honra e glória do Senhor, ao meu esposo também. Agradecer a cada uma das irmãs. A irmã Zenate, eu não vi ela por aqui hoje, mas que Deus abençoe a vida dela também pela ajuda. E a todas as irmãs, viu? Que o Senhor continue abençoando este grupo, nos fortalecendo e juntas somos mais fortes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos chegamos ao encerramento. A gente não queria nem
que acabasse, mas o tem começo, tem fim, né? Então, chegando nesse encerramento dessa noite, eu quero somente registrar aqui a presença da Ela. É ela mesmo? Não, Márcia. Qual o nome dela? Edneia. Você passou errado, então eu imaginei. A irmã Edneia, chegou no das apresentações. Seja sempre bem-vindo no nome de Jesus. Irmãos, eu quero lembrar que amanhã tem escola dominical às 9 horas. A 12ª aula é a penúltima aula do trimestre. Né? Contamos com os irmãos aqui, né, para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Tá bom? A partir das 9 horas. À noite, às 18 horas, culto da família. E eu quero lembrar também que nos dias 27 e 28 deste mês, sexta e sábado que vem, começa o Congresso Unificado do Parque do Engenho. 27, sexta-feira, é o ciclo de oração. Vocês estão tirando para usar? Tá. Então vamos fazer só um culto, né? Só uma sessão de não vai ter no dia 27. Tá bom? Então, no dia 27 nós teremos sexta-feira. Tá bom? Às 19 horas. Tá bom? Então, 28, sábado, o Congresso Unificado do Parque do Engenho. Então, está nos aproximando, não tem sua eu não posso fazer isso, cara. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, mas também a todos os irmãos que nos passam abençoar. Não vou colocar todo mundo aqui, mas eu quero fazer a menção do nome da irmã Bianca, todas as suas famílias, sempre, sua família, viu? Em nome de Jesus. E eu quero convidar o pastor geral essa noite, tá bom? Agora sim, o pastor presidente vai nos despedir. A bênção apostólica, Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite abençoada, descanso, e que amanhã seja mais um dia de bênção e vitória na presença do Senhor. Amém, pastor? Passa a igreja, amém? Oremos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, estás agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui, Senhor, por mais uma vez ter falado conosco, Deus. Agradecemos pelos feitos das nossas vidas, as tuas promessas, os teus cuidados para conosco, Senhor. Meu Deus, e mais uma vez nós queremos entregar nas tuas mãos a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Meu Deus, protege, limpa e guarda, Senhor, todo o mal. Nós pedimos e queremos nessa noite para a glória, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém.